I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora, bom dia, vamos aqui a mais um ponto break. Vamos começar então, como temos feito até aqui, com o rescaldo dos jogos do dia de ontem. Alguns rescaldos vão servir de lançamento para o dia de hoje. Vamos ter apenas dois jogos, as meias finais masculinas, Serundolo Kasparrud e Urkash contra o Karatsev. As finais vão ser, a final feminina vai ser amanhã. E a final masculina à partida também será. Por isso, como temos aqui poucos jogos, o rescaldo acaba por ser, digamos, até uma meia análise para os jogos que vamos ter hoje. Começamos com o jogo, o primeiro jogo que aconteceu, o Medvedev contra o Urkash. O Urkash jogou muito bem e não deu muitas hipóteses ao Medvedev. Acabou por ser, digamos, uma surpresa, não é? O Urkash deixa o Daniil Medvedev com uma exibição de altíssimo nível que frustrou o russo, que só precisava de mais uma vitória para se tornar o número 1 do mundo outra vez. Quem saiu por cima foi o campeão do título do ano passado, o Bert Urkash, que venceu o ano passado Miami, ao garantir o lugar nas meias finais. O Ubi venceu por parciais de 7-6 e 6-3, num encontro que durou cerca de 2 horas. O polaco deixou escapar uma vantagem de 5-2 no primeiro set, mas mostrou nervos de aço para aguentar o tie-break deste mesmo parcial. Um nível altíssimo, dois jogadores que tentaram fazer das tripas coração, cobriram muito bem o corte. No entanto, o Urkash cometeu muitos erros, soube aproveitar os momentos de maior pressão e soube encurralar o jogo no seu próprio jogo. O jogo que teve o apoio da sua compatriota, não é? Temos aqui Iga Swiatek a apoiar o Urkash. Temos aqui algumas estatísticas sobre o jogo, de salientar o número de winners do Bert Urkash em relação ao russo. Em termos de percentagens de pontos ganhos, tanto no primeiro como no segundo serviço, o Urkash esteve melhor no capítulo do serviço e isso acabou por fazer, digamos, a diferença. Temos aqui também uma imagem que nos mostra basicamente aqui, isso é o primeiro serve point one, que é basicamente pontos ganhos no primeiro serviço. Temos aqui a zona blue, que é 93% dos pontos, 93%, e a white zone 69%. Dá para ver aqui que tivemos aqui, isso basicamente são estatísticas apenas e só do Urkash, e basta ver que tem uma percentagem absurda, normalmente a jogar aqui sempre no white section ou na zona T, foi a maior parte dos pontos. Temos aqui vários aços na white section e também aqui muito na zona T, e depois temos aqui, isso é tudo do primeiro serviço, essas bolas é tudo do primeiro serviço, e isso basicamente é os jogos contra o Medvedev, apenas em piso duro. E claramente é uma percentagem muito grande e fez claramente a diferença nesse jogo. Depois temos aqui o jogo, para mim foi um jogaço, foi um dos melhores jogos, sem sombra de dúvidas, de 2022. O jogo do Kemanovic. Alcaraz tem 16 vitórias em 18 encontros disputados e venceu o Kemanovic por 6-7, 6-3 e 7-6. De frisar que o Alcaraz teve 2 mini breaks no tie break da última partida. Foi um jogo que durou 2 horas e 30 minutos, que contou com uma qualidade de jogo muito alta, com intensidade, tática, potência, técnica. Foi um jogo extraordinário e só o Alcaraz disparou 52 inners nos 3 sets, o que é uma coisa de louvar. E lá está, como eu disse no ponto break anterior, começa a faltar adjetivos para descrever o que este menino de 18 anos tem feito no circuito, e cada vez está a mostrar que está preparado para ganhar um grande título, seja um ATP 1000, seja um grande slam. Parece que está para perto. Temos aqui também algumas estatísticas onde nós podemos observar que o Alcaraz teve mais percentagens de pontos, teve mais percentagens de primeiro serviço, teve 105% dos primeiros serviços entraram, ganhou 78% deles. Já o segundo serviço perdeu para o sérvio
que teve mais pontos ganhos no segundo serviço do que aconteceu, por exemplo, no caso do primeiro. Em termos de winners, 52 winners contra 19 apenas do Kemenovic. O Kemenovic foi um jogador mais estratega, teve no fundo do corte a esperar para o erro do Alcaraz. No entanto, também fez bons pontos, boas subidas à rede, boas pancadas no fundo do corte, a criar dificuldades, mas o que realmente ajudou muito o Kemenovic a fazer uma exibição muito rica foi praticamente a parte do primeiro serviço e do segundo, sempre bolas muito puxadas, a dificultar claramente a resposta do jogador espanhol, que depois foi-se adaptando e conseguiu melhorar claramente a resposta e acaba por ser o justo vencedor. Foi um jogo emocionante, um jogo muito, mas muito interessante. Temos aqui a percentagem do win-loss de 2022 e vemos que o Alcaraz parte logo a seguir ao Rafa Nadal. O Rafa Nadal tem uma percentagem de 95%, o Alcaraz está com uma percentagem até o momento de 89% e vamos ver que o Alcaraz vai defrontar o Berto Urkаш, que vai ser à partida um grande jogo em perspectiva. Depois aqui temos o recorde do Carlos Alcaraz. Temos aqui no Australian Open foi 2-1, perdeu contra o Berrettini, no Rio 5-0. Depois Espanhol versus Roménia na Davis Cup 1-0. Temos Indian Wells 4-1, perdeu com o Rafa Nadal e para já aqui tem Miami com 4-0 e aqui 16-2, 16 vitórias e 2 derrotas apenas. Depois temos aqui um jogo da Osaka que acabou por vencer a Belinda Bencic. Foi um grande jogo em perspectiva. Tivemos aqui um jogo, uma espécie. Normalmente a Belinda Bencic acaba por ser uma espécie de pesadelo pessoal para a Osaka, como eu tinha frisado no ponto break anterior. A Belinda Bencic tinha vencido os últimos 3 jogos entre as duas. E aqui a Helvética esteve muito perto de ganhar. Até parecia em algum momento que a Helvética ia acabar por vencer o jogo. No entanto, a Osaka acabou por subir o seu nível, começou a não dar nenhum ponto por perdido e depois ganhou em 2 horas e 6 minutos com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Um duelo extremamente bem jogado pelas duas jogadoras e tivemos aqui claramente uma japonesa que tornou-se uma... e aqui acaba por ser interessante porque a Osaka acaba por ser a jogadora com o pior ranking a qualificar-se para o duelo decisivo na história do torneio de Miami. Por incrível que pareça, a Osaka já foi número 1, mas teve praticamente 1 ano e meio sem competir e acaba por ser aqui a jogadora com o pior ranking a jogar a final de Miami, o que acaba por ser sempre um dado que acaba por ser curioso. Depois tivemos a Iga Swiatek, que está num momento extraordinário. A placa de 20 anos que recupera a liderança do ranking a partir de segunda-feira, garantiu esta quinta-feira a sua 16ª vitória consecutiva para se qualificar para a final do WTA 1000 de Miami. Para isso teve que bater a Jessica Pegula, número 21 do ranking, por 6-2 e 7-1, depois de ter recuperado de 2-4 no segundo set. Foi o encontro mais duro da semana para a tenista de leste, que venceu os seus últimos 18 sets. Temos aqui a final vai ser entre a Osaka e aqui a Swiatek e parece que houve aqui depois do dia de ontem, depois dos seus jogos, houve aqui uma conversa com perguntas interessantes. Depois, se vocês quiserem, é só passar mesmo pela página da WTA, que vai ter lá o vídeo para vocês verem. Depois, dizer também aqui, a ponto de curiosidade apenas, antes de partirmos para a análise dos jogos de hoje, que como o Daniel Medvedev estava uma vitória, como eu tinha dito ontem, de recuperar o número 1 do ranking, como perdeu contra o Berto Urkаш, tem aqui algo insólito, algo incrível, que é o Djokovic e Medvedev vão ficar separados apenas por 10 pontos no ranking ATP. Na atualização do ranking mundial na próxima semana, Djokovic vai aparecer com 8.420 pontos somados, ao passo que Medvedev tem precisamente menos 10 8.410 pontos, o que é algo incrível e claramente, principalmente por essa questão que o Djokovic não tem conseguido participar nos torneios, principalmente americanos, por causa da questão da vacinação. Temos aqui dois jogadores que acho que em termos de jogo, em termos de capacidade, estão separados ainda muito mais do que esses 10 pontos sugerem. No entanto, em termos de pontos, em termos de números,
É só uma diferença de 10 pontos e algo que não me recordo no passado ter acontecido, por isso é algo que acaba por ser sempre importante destacar. Bem, vamos aqui aos jogos. Serundulo contra o Casper Ruud. Serundulo que está a viver no conto de fadas, não é? Acaba por ser o semifinalista com pior ranking da história do torneio, que já se realiza há 37 anos. Por outro lado, tornou-se o primeiro turnista a chegar às meias finais de um Masters de 1000 na sua carreira em quadros principais deste nível desde Janovic, que fez em Paris de 2012 esse feito. E depois lá está, ainda mais impressionante ainda é que o Serundulo tem a terra batida como habitat natural, ao ponto de nunca ter vencido sequer um encontro num quadro da ATP Tour em piso duro. E aqui já vai com uma sequência interessante. Por isso aqui o Serundulo está a viver um conto de fadas, a quebrar todos os recordes, a quebrar todas as estatísticas, porque à partida seria um jogador que já estaria iluminado na cabeça da maior parte das pessoas, e na minha inclusive, porque se me dissessem que iria ter uma final entre Casper Ruud e Serundulo, a minha resposta não seria muito simpática, certamente, porque era de longe pensar que íamos ter uma meia-final de Masters 1000 com esses dois jogadores, que à partida seriam outsiders mais cedo, principalmente nos oitavos ou quartos de final. No entanto, fizeram por isso, mereceram e estão aqui. No entanto, parece-me que entre a outra meia-final, essa é a meia-final mais pobre que nós vamos ter à partida. Espero estar enganado. E aqui, sinceramente, acho que não há muito para onde fugir. O Casper Ruud é favorito a ganhar o jogo. Acredito que o conto de fadas do Serundulo vai acabar aqui. Não estou a ver a conseguir atingir uma final, a não ser que lá está, uma vez mais, como aconteceu contra o Jannik Sinner, haja uma lesão e faça com que o norueguês saia de cena. No entanto, na minha opinião, acho que vai ser um jogo extremamente rápido, na minha opinião. Por isso, eu aqui, sinceramente, iria para o menos qualquer coisa. No entanto, parece-me que essas linhas estão demasiado esticadas. Por exemplo, o menos 5,5, um 6-2, 6-2, 6-3, 6-3 também acabaria por dar, porque é uma diferença de 6 pontos. No entanto, acho que é um jogo mesmo para ir ao vivo. No entanto, lá está, as características do jogo vão favorecer mais o Casper Ruud, está mais habituado a este corte, já venceu vários torneios, por isso sabe da importância, sabe como agir, sabe como estar numa meia-final. Já o par do Serundulo, principalmente em piso duro, está a viver um estado de graça, e a graça à partida vai acabar aqui nesse jogo contra o Casper Ruud. No entanto, até podemos ter um jogo para ir a 3 sets, porque o Serundulo vai querer, lá está, aproveitar cada momento que tiver principalmente no Stadium Court, que é no Hard Rock, para tentar ao máximo passar e viver ainda mais um sonho, que é apurar-se para a primeira final da carreira do Masters 1000, principalmente em piso duro. Depois temos aqui por último o jogo do Hurkacz contra o Alcaraz, que na minha opinião vai ser um jogo bem mais difícil do que é só terceiro para o Alcaraz. Foi um jogo muito intenso frente ao Kecmanovic. O Hurkacz resolveu o seu jogo relativamente mais rápido, mais cedo. E acho que o modo 2,72 para o campeão em título, é verdade que o Alcaraz está a viver um momento de grande forma, e é um jogador que parece-me, dos 4 jogadores que estão a competir ainda e estão nas meias finais, o Alcaraz para mim é aquele jogador que salta à vista para ganhar este torneio. Depois temos aqui o Hurkacz, que parece-me que seja o segundo, depois Casper Ruud, e por último o Serundulo. No entanto, acho que o modo 44 a longo prazo não é de valor apostar em pré-live. Eu aqui nesse jogo, principalmente no mercado 1-2, esperaria que, por exemplo, como tem vindo a acontecer nos jogos do Alcaraz, ele começar a perder, a levar um break e depois apostar a favor dele e ele fazer aquela recuperação que já nos habituou. No entanto, não espero um jogo fácil para o jogador espanhol. O Polaco está a jogar muito bem, está a defender um título. A forma como eliminou o Medvedev é sempre colocar algum respeito. E sinceramente 2,62 é um modo extremamente alta, o que me leva claramente a apontar aqui para mais 3,5 do Hurkacz. Parece-me interessante. Não estou a ver, eu estou aqui a ver um jogo, pelo menos ia 3 sets, um jogo
que o Urcás também vai colocar um set e até pode ganhar o jogo. Eu gostaria claramente que o Alcaraz, para aquilo que está a apresentar aos 18 anos, a evolução que está a ter e por aí fora, gostaria claramente que ele fosse presenteado com o título. No entanto, temos que tentar aqui separar o que nós queremos e aquilo que é mais provável de acontecer, e aquilo que eu acho que é mais provável de acontecer é o Urcás criar algumas dificuldades ao Alcaraz, como colocou ao Medvedev, por exemplo, e parece-me que aqui o mais 3,5 poderá ser interessante, na minha opinião. Aqui também algo que eu recomendaria a pensar, lá está, nesta vitória num terceiro set. Parece-me que aqui poderá ser interessante apostar que ou que o Urcás ganhe um set, ou até fazer aqui um Dutch, em que se vocês acham que esse Dutch vai compensar mais do que esta ali a partir assim, 2-1 ou 1-2 seria interessante. No entanto, o que para mim parece ter mais valor para esse jogo é exatamente isto que eu disse. Em live, esperar que o Alcaraz fique numa situação de desvantagem e depois, como sabemos, que ele é um jogador que nunca dá o jogo por perdido e já fez isso inúmeras vezes, fez isso contra o Tsitsipas, fez isso ontem contra o Kemnovic, e procurar o modo 1,80, por exemplo, ou ele perder o primeiro set e depois ir buscar a remontada, poderá ser interessante. No entanto, são sempre meios finais e há sempre vários componentes que é difícil precisar: o fator público, o fator pressão, o fator está a defender um título. O Urcás jogou mais cedo e teve mais tempo para preparar o jogo. O Alcaraz, a sua juventude e a sua resiliência, claramente aqui a dar frutos. São vários fatores que nos fazem muitas vezes pensar, e falta sempre aquela componente: como é que vai ser no jogo, como é que os dois jogadores vão se adaptar ao jogo um do outro. Aqui parece-me que sim, o Alcaraz é favorito, no entanto daria uma odd de 1,70 para o Alcaraz, não menos do que isso, principalmente por aquilo que também o Urcás tem feito até esta meia final. Pessoal, não se esqueçam então de deixar aí o like na transmissão, subscrever o canal se ainda não subscrever e ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos mal eles sejam publicados, e até a uma próxima.